E se eu dissesse a você que algumas das mulheres mais icônicas, mais desejadas e mais inesquecíveis da história de Hollywood foram consideradas gordas demais? É a história das lendárias atrizes que quebraram esses moldes, romperam as regras e provaram que o poder de estrela não depende do tamanho do vestido. Estamos falando das mulheres que supostamente eram gordas demais para serem atrizes, mas que se tornaram lendas. Enfim, prepare-se porque estamos prestes a reescrever os livros de história. Uma Marilyn Monroe. Temos que começar pela rainha, a única Marilyn Monroe. Existe alguma outra celebridade tão famosa pelo corpo dela? Ela era o epítome da silhueta de ampulheta, mas nos bastidores era uma batalha constante. Executivos de estúdio da Fox, especialmente Darryl F. Zanuck, ficavam o tempo todo cobrando o peso dela. No fantástico Book Goddess, As Vidas Secretas de Marilyn Monroe, de Anthony Summers, há memos de estúdio que mostram receio de que ela estivesse ficando pesada demais. Eles a colocaram em dietas rígidas por 7 anos. O peso dela era tema de discussão. Eles queriam que fosse magra e tonificada também. Olhe as fotos dos bastidores. Nelas dá para ver a tensão. Mas o que importa? O público não queria Marilyn magra. Eles queriam nela a mulher suave, fofa e feminina, capaz de preencher um vestido branco de halter como ninguém. O costureiro dela, David Zimmerman, observou que as medidas variavam, mas, em geral, era do 12 ao 16. Com as medidas de hoje, ela não era um tamanho 0. Era uma mulher. Marilyn ficou famosa por ter sido citada na Life Magazine ao dizer às garotas que pensam que são gordas por não terem o tamanho 0. Você é bonita. A sociedade é feia. Embora essa citação seja debatida, o sentimento é fiel às lutas dela. Ela sabia que seu poder estava nas curvas. Ela era mestra em controlar a imagem, posando para realçar a silhueta até alcançar status lendário. Pegou o problema do estúdio e o transformou em seu maior ativo. Não era apenas atriz, era fenômeno. Um símbolo de sensualidade poderosa. Não é passiva. O estúdio tentou enquadrá-la, colocá-la em uma caixa, mas ela era magnífica demais para caber 2 Jane Russell. Se Marilyn era a bomba suave e sensual, Jane Russell era a que tinha traços arquitetônicos. Ela era bem construída e o homem que a descobriu, o excêntrico bilionário Howard Hughes. Sabia disso. Ele não descobriu seu talento para atuar. Ele viu sua silhueta. A história dela é fascinante. Toda a ascensão à fama foi luta pelo corpo. Hughes Castor no Outlaw em 1941 e depois passaram 2 anos lutando com o Código Hays sobre os materiais promocionais. Obcecados pelo decote. O pôster do filme, que destacava seu busto farto, foi banido por Hughes numa jogada genial de promo. Seus técnicos mandaram criar um sutiã com um aro especial para elevá-la e sustentá-la na tela, frente às câmeras, enfatizando seus atributos. Em sua autobiografia, Jane Russell descreve o absurdo disso tudo. Ela escreveu que eu estava sendo medido para sutiã. Howard Hughes esteve ali com régua, medindo a distância do queixo ao umbigo. Imagine estúdios e sensores vendo-a como demais, muito peituda, sexual demais para o público. Mas o público, giais que voltavam da segunda, não se fartava de vê-la. Ela era a garota de suéter original. Sua imagem aparecia em cartazes pin-up por quartéis. Não era flor delicada. Ela era forte, estatuosa e de curvas ousadas. Ela mostrou que um corpo forte pode ser tão atraente quanto um corpo delicado. E fez isso com humor e charme simples que a tornou querida. Ela não justificou a regra dos 2 gordos. Ela criou uma nova categoria de estrelato. 3. Aliás, Jayne Mansfield, falando de mulheres fatais, não se pode falar de curvas sem mencionar Jayne Mansfield. Se Hollywood fosse competição, Jayne estava ali para vencer. E sua arma era a sua figura espetacular. Ela costumava ser vista como rival de Marilyn Monroe e enfatizava suas curvas quase cartunescas. Os estúdios não sabiam o que fazer com ela. Era a atriz séria? Ou apenas uma comediante? Ou apenas um corpo espetacular? A verdade é que ela era uma empresária perspicaz que entendia sua marca. Sabia que suas medidas 40, 21, 35 eram o ingresso para a capa da revista mais famosa. Artigos da época, como na Screen and Photoplay, eram obcecados pelo corpo dela, publicando suas medidas em dicas de dieta, que eram bizarras. A biógrafa Martha Wyman Lear,
em seu livro Jane Mansfield no Sonho Americano, descreve como Mansfield moldou sua imagem. Ficou famosa por dizer: busto de 41 polegadas e muita perseverança levam longe. Não se envergonhava disso mesmo. Soube explorar isso. Ela era gorda demais pelos padrões de Grace Kelly ou de Audrey Hepburn. Absolutamente. Mas Jane Mansfield não estava tentando ser como elas. Ela era uma força da natureza, uma garota pin-up ambulante e falante, com um QI surpreendentemente alto. Dizem que ela falava 5 idiomas. Ela usou a obsessão do estúdio com a sua figura a seu favor, tornando-se um dos maiores símbolos sexuais dos anos 1950. Pegou o problema de ser voluptuosa demais e o transformou em uma marca de milhões de dólares também. De Judy Garland. Agora seguimos rumo mais sombrio ainda nos bastidores. Nem toda história tem final triunfante. E nenhuma mostra com mais crueldade o regime de humilhação corporal imposto pelo sistema de estúdios desde que Judy Garland assinou com a MGM. Judy passou por regime aterrador. Na devastadora biografia Get Happy, Vida de Judy Garland por Gerald Clark. Revelou-se que o chefe do estúdio, Louis B. Mayer, chamava-a de corcunda e a criticava por peso. Eles a colocaram na dieta de sopa de frango, café e cigarros. Pior, deram anfetaminas para manter a energia durante gravações e barbitúricos para dormir à noite. Isso criou um vício que duraria a vida toda e, no fim, contribuiu para a morte prematura. O peso dela variou muito ao longo da vida. Isso causou escrutínio público constante. As manchetes eram brutais. Elas a elogiaram quando era magra e zombavam quando engordava. Pense nisso. Aqui estava uma das melhores cantoras entre atrizes do cinema do século XX. A estrela de O Mágico de Oz e Nasce uma Estrela. Ainda assim, o estúdio se preocupava que ela não fosse magra o bastante. Ela não era gorda, mas não era a figura etérea de fato que queriam que ela fosse. Ela era uma mulher de verdade com um corpo de mulher e foi punida por isso. Sua história é um lembrete contundente de que, por trás do glamour, a pressão para se conformar pode ser absolutamente destrutiva. Ela teve sucesso apesar dos estúdios, não por causa deles, e o custo foi inimaginável. 5. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor é um estudo de caso fascinante, porque seu corpo e a percepção pública dele mudaram dramaticamente ao longo de sua carreira. Em seus primeiros dias na MGM, ela era a estrela perfeita, com cintura fina e traços delicados. Era o ideal. Mas ao crescer e virar mulher, sua figura floresceu. Na época em que estrelou Cleópatra, em 1963, ela era rainha de curvas voluptuosas, e o mundo ficou obcecado. A mídia, porém, era cruel. As oscilações de peso dela viraram manchetes de jornal. Por décadas, tabloides estampavam manchetes como Liz engorda ou a atriz mais gorda de Hollywood. Em Elizabeth, de Jay, Randy e Tara Borelli, o livro mostra como esse escrutínio a afetou. Mas ela desenvolveu pele grossa. Tenho feito dieta a vida toda. Nem sei qual é o sabor de uma batata de verdade. Isso diz tudo. Mas veja o que é incrível. Mesmo o que a imprensa chamava de gorda nela, ela ainda era a mulher mais bonita e desejada do mundo. Ela lançava perfumes, ganhava Oscars. Quem tem medo de Virginia Woolf? E comandava o maior salário em Hollywood. Seu poder não dependia de ser do tamanho 2. Estava ligado à sua beleza lendária, ao seu espírito ardente e ao seu talento inegável. Ela mostrou ao mundo que uma mulher poderia ser deusa em qualquer tamanho. Ela carregava consigo um glamour tão sem remorsos que a gordura parecia uma coroa de fato. 6. Sophia Loren. Vamos atravessar o Atlântico por apenas um momento. Enquanto Hollywood lutava com seus próprios padrões bizarras, o cinema italiano celebrava um tipo diferente de mulher. E a rainha desse ideal era Sophia Loren. Sophia Loren foi e é a encarnação de uma beleza terrosa, voluptuosa e mediterrânea. Quadris em dia, busto em dia. Uma personalidade capaz de encher o Coliseu. Absolutamente. Quando ela estourou em Hollywood, não tentou mudar a si mesma para caber no molde. Ela trouxe seu próprio tipo de sex appeal, e isso deixou todo mundo de queixo caído. As revistas americanas ficaram fascinadas por ela. Uma matéria de capa da Life Magazine de 1958 a chamou de deusa italiana e celebrou sua silhueta voluptuosa como um contraste bem-vindo com as Svet American Stars.
Ela costumava ser comparada à sirene italiana do cinema. Gina Lollobrigida, rival de quem era muito mais generosa, em autobiografia, Ontem, Hoje e Amanhã. Lauren fala ainda de como sua figura sempre fez parte do seu encanto, mas não quis que fosse só isso. Ela trabalhou com afinco provando ser atriz séria, ganhando o Oscar pelo filme Duas Mulheres. Ela nunca foi informada de que era gorda demais. Como as contrapartes americanas, foi enquadrada como uma alternativa exótica. Ela usou isso a seu favor, tornando-se um ícone internacional que mostrou que curvas não eram apenas para pin-ups. As curvas pertenciam ao braço de Cary Grant e ao palco onde ela aceitava um Oscar da Academia. 7. Ava Gardner. Ava Gardner é mais um exemplo perfeito de como ser gordo demais era um termo relativo ridículo. Ava era alta, com uma figura espetacular, forte e atlética, não delicada. Ela tinha presença que preenchia a tela. MGM tentou moldá-la. É claro, eles tentaram transformá-la em outra Greer Garson, uma dama adequada, mas não funcionou. Sua persona natural, crua e sensual sempre transparecia. Não era menina. Era mulher na biografia excelente. Ava Gardner. Love is Nothing, de Lee Server. As lutas com o estúdio são detalhadas. Não sabiam lidar com a beleza indomável dela e com sua recusa de ser só mais um rosto bonito. Não estava acima do peso, mas sólida. Era mulher de verdade. Body e ela amavam comer, beber e viver a vida ao máximo. Isso contrasta com as imagens de outras estrelas. Seu poder era autenticidade. Quando ela interpreta Femme Fatale, você acredita. Quando ela interpreta um amante ferido, você sente. Ela não cabia num tamanho que não era dela. Ela era apenas Ava Gardner, e isso já bastava. Ela construiu carreira sendo força curvilínea da natureza poderosa que não podia ser domada. 8. Shelley Winters. A vida de Shelley Winters é única. Ela usou seu peso como meio de seu ofício. Ela começou carreira no século XIX. Nos anos 40, uma loira glamurosa e estrela em ascensão. Ela era bonita e tinha uma boa silhueta, mas também era uma atriz ferozmente talentosa que queria ser levada a sério por seu papel como a garota da fábrica. Alice Tripp, no clássico de 1951, Um Lugar ao Sol. Ela tomou uma decisão deliberada. Ela ganhou cerca de 9 quilos. Por quê? Para parecer mais com uma mulher operária da época e, em sua autobiografia franca, parecer comum. Shelley, também conhecida como Shirley. Ela escreveu que o estúdio entrou em pânico, mas ficou firme. Ela sabia que o peso extra tiraria o glamour e daria patos ao papel. Resultado, ela foi indicada ao Oscar. Ela repetiu por baso. O diário de Anne Frank, engordando e interpretando uma personagem comum, rendeu outro Oscar. Shelley Winters mostrou que o poder de uma atriz não está em ter corpo perfeito, mas na sua aptidão de se transformar. Ela pegou o medo da indústria de não ser bonita o bastante e transformou isso numa arma. Ela mostrou que, para um verdadeiro artista, o corpo é um instrumento e não um ornamento. Ela nunca foi gorda demais para ser atriz. No seu caso, estar acima do peso a tornava a melhor atriz. 9. M. O'Hara. Maureen O'Hara não era uma bombshell no molde Monroe Mansfield, mas ela não era de modo algum o ideal delicado e frágil que alguns estúdios favoreciam. Ela era a rainha do Technicolor, famosa por seus cabelos ruivos flamejantes, seus olhos verdes penetrantes e seu físico atlético e robusto. Ela costumava contracenar com as maiores estrelas masculinas da época, John Wayne, Tyrone Power, Cary Grant, e ela nunca interpretou a donzela em apuros. Ela interpretava mulheres ardentes e de personalidade forte que podiam revidar com a mesma força que recebiam. Em suas memórias, e como ela mesma, fala sobre seu amor por esportes ao ar livre e como isso lhe deu um corpo firme e capaz. Os estúdios não a chamaram de gorda. Viam-na forte e admirável. Ela não era flor delicada para proteger. Era força da natureza, merecia respeito. Sua figura não era delicada, era poderosa, e isso virou sua assinatura. Seja com o pretendente no Homem Quieto ou com piratas no Cisne Negro, sua presença era parte do seu apelo. Ela provou que o público amava uma mulher forte, uma heroína com substância, capaz de desferir um soco ou manter-se firme com verossimilhança, de fato. Ela era poderosa demais para ser qualquer coisa além de uma estrela. 10. Bette Davis. Por fim, falemos de uma mulher cujo poder nada tinha a ver com a silhueta,
e tudo com seu talento puro, sem igual. Bette Davis nunca foi uma garota de glamour realmente convencional. Ela era muito baixa, com corpo esguio, e muitas vezes se sentia insegura. Porém, o que lhe faltava em curvas convencionais compensava com olhos que pareciam queimar a tela e uma intensidade aterrorizante. Os estúdios da Warner Bros., Jack Warner, já costumavam empurrá-la para papéis femininos. Preocupada por não ser bonita o bastante, Bette Davis lutou por cada papel. Era famosa por ser difícil, exigente e firme, pois sabia seu valor. Em sua biografia, A Vida Solitária, ela conta como lutaria contra a maquiagem nos departamentos de figurino. Não tinha medo de parecer feia para um papel em filmes como Whatever Happened to Baby Jane? Ela deliberadamente fez com que parecesse grotesca. Ela entendeu que trabalho de atriz não é ser bonita para sempre. É encarnar um personagem. Bette Davis não teve sucesso ao seguir padrão corporal, mas ao desprezar sua importância. Ela provou que talento cru, inegável, poderia superar qualquer atributo. Ela era uma estrela porque quando estava na tela você não conseguia desviar o olhar. Ela foi um testemunho da ideia de que a coisa mais poderosa que uma atriz pode possuir não é um corpo perfeito, mas uma vontade feroz e um ofício bem lapidado. Então, aí está: Marilyn Monroe, Jane Russell, Jane Mansfield, Judy Garland, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Ava Gardner, Shelley Winters, Maureen O'Hara e Bette Davis. 10 mulheres a quem disseram, de várias formas, que seus corpos não estavam certos, que eram de mais, de menos, curvilíneas demais, fortes demais, reais demais, mas elas não ouviram. Ou, se ouviram, usaram isso como combustível. Elas criaram seu próprio espaço, definiram sua própria beleza e, ao fazerem isso, ampliaram de modo bem claro a própria definição do que uma estrela de cinema poderia ser. Eles mostraram ao mundo que o poder das estrelas vem em todos os formatos e tamanhos. Está no carisma, no talento, na confiança e na coragem de ser você mesmo. O que achou desta lista? Algum dos seus ícones com curvas da Era de Ouro ficou de fora? Deixe os comentários abaixo aqui, adoramos ler seus pensamentos e dicas.